Olá pessoal, hoje nós começaremos uma série muito interessante que é a autópsia de caso clínico. Nós vamos pegar um caso clínico e passo a passo mostrar o que está por trás de cada fotografia, por cada pequena filmagem que nós apresentamos nesse caso clínico, o que nos fez mudar ou de repente decidir por algum procedimento clínico e às vezes pequenas dicas que não é possível a gente passar somente por uma fotografia. E o tema que nós vamos selecionar para começar essa sequência de casuística aqui são regiões de tratamento estético relacionados a áreas periimplantares de implantes previamente já instalados, que é muito comum hoje a gente ter dentro da nossa casuística dos pacientes que nos procuram a necessidade de consertar casos como esses que vocês estão vendo aí nesse slide, ok? Nós identificamos dentro da necessidade clínica estética dessas regiões anteriores alguns fatores que envolvem a procura do paciente para tratamento, né? Uma delas é a diferença de coloração do tecido gengival na região vestibular desses implantes. Não é incomum que nós temos uma região mais acinzentada cobrindo o implante ou mesmo um abutment. E nós vamos comentar aqui, dentro dos processos de decisão, que tipo de técnica nós podemos adotar para esse tipo de tratamento. Deficiências de volume de tecido como um todo. A deficiência de volume ela pode nos trazer perfis de emergências inadequados das nossas coroas, né? Aquele perfil mais barrigudo, mais volumoso, mais convexo, fazendo com que o nosso dente ou nossa prótese sobre implante assuma um perfil que não é muito condizente ao dente natural. E obviamente problemas bem comuns, que é a posição do término cervical ou da margem, o nosso zênite em volta do implante, né? A assimetria apresentada aos outros dentes naturais, e como corrigir esse tipo de situação. E aí, por último, dentro dos 4 fatores que a gente observa com bastante frequência, é a presença ou não da papila, né? A papila vindo até embaixo do ponto de contato, a papila tendo simetria com o lado oposto, o preenchimento total, incompleto ou recuo dessa papila. E a união de todos esses fatores nos vai fazer decidir que tipo de técnica reconstrutiva de tecidos moles nós vamos adotar para essas regiões anteriores. E hoje nós começaremos apresentando um caso clínico justamente com uma dessas opções de abordagem. Dentro digamos assim, da resolução do que a gente realmente vai apresentar, nós temos que descartar ou excluir algumas outras ou demais abordagens, porque nós queremos somente abordar aqui casos que podem ser resolvidos com cirurgias de tecidos moles. Nós não vamos abordar aqui cirurgias reconstrutivas que vão ter que envolver o processo de reconstrução com tecidos ósseos, mas nós temos que saber em que ponto eu posso e devo aplicar uma estratégia, em que ponto eu posso adotar outra estratégia. Então, no processo de avaliação dos pacientes, eu vou trazer alguns pontos fundamentais em que vocês têm que trazer justamente uma avaliação clínica lisa, limpa, para que você decida dentro desse processo. E uma delas é a posição vestíbulo-palatina do conjunto implante, abutment e coroa. Nós temos uma linha imaginária que passa ou que traça toda a região vestibular da nossa arcada. Essa linha ela seria a linha delimitante no processo de decisão nossa, às vezes de manter ou extrair o nosso implante, de manter ou modificar o nosso abutment, de manter ou modificar a nossa coroa. Porque esse trio é o que compõe a nossa restauração do dente que foi perdido. E dentro desse trio, eu posso ter a inadequação somente de um dos pontos. Se às vezes eu tenho uma coroa mais volumosa, que passa essa linha, está mais vestibularizada, dentro da resolução cirúrgica do caso, nós também vamos ter que adotar
uma resolução ou um reposicionamento dessa coroa. Se o abutment também está vestibularizado, a nossa resolução ela vai envolver a troca ou o reposicionamento desse abutment para dentro do arco. Porém, se a gente tem a posição do implante passando essa linha, normalmente isso vai fazer com que nós estaremos atados em termos de o que eu poderia resolver para esse paciente, mantendo o implante. E muitas vezes, dentro dessa classificação, nós vamos remover e reposicionar um outro implante dentro dessa linha, mais para dentro do arco. E nós sabemos que esse manejo, essa posição palatina vestibular do nosso implante, ele é um dos fatores mais influentes em termos de estabilidade do tecido vestibular. É o fator que mais contribui dentro dos implantes imediatos na retração gengival pós-cirúrgica. Quanto mais a gente aproxima esse implante da face vestibular, mais esse fator contribui justamente para um pós-operatório inapropriado para os nossos casos clínicos, ok? Isso é manejo protético, isso é manejo restaurador associado ao que a gente vai aplicar. Quais casos a gente pode resolver com manejo de tecidos moles, somente com cirurgia e a readequação protética? E quais casos eu, de repente, vou ter que optar por remover o implante ou fazer reconstruções ósseas nessa região? Então, vamos lá, de uma maneira simplista, mas que ajuda no processo de decisão para muitos dos casos. Primeiro é a posição ápico-coronária da plataforma do implante que nós vamos tratar, ok? Vamos lá, eu vou fazer uma prévia aqui do processo de decisão de tratamento desses implantes. Vocês viram que lá no comecinho nós analisamos em vários itens a deficiência estética: coloração, volume, o zênite gengival e a presença de papila. Quando nós temos retrações gengivais e ausências de papila, no processo de reparo cirúrgico, nós também vamos ter que abordar o manejo protético de abutment e coroa, e em muitos dos casos nós vamos ter que optar por enterrar novamente esse implante, por esconder o implante, voltar o tapa cirúrgico ali, o tapa do implante, para que esse implante ele seja submerso, para que a gente crie tecido sobre esse implante, faça a enxertia sobre essa área e só depois faça a reabertura, ok? E se a posição da plataforma não permite com que eu faça essa submersão do implante, é um dos motivos que eu vou ter que fazer a explantação desse elemento dentário, desse implante aí. Quanto mais apical essa plataforma, mais fácil, ou cirurgicamente, ou até através, por meio do processo natural de cicatrização dos tecidos, no momento que você retira o abutment e colocou o tapa-implante, os tecidos podem cobrir essa plataforma. Mais uma vez, se você tem deficiência de papila e deficiência de término cervical e você vê a impossibilidade de manter o implante coberto, é um dos motivos de explantação do nosso implante, ok? Outra questão de avaliação clínica muito importante é: nós podemos corrigir deficiências teciduais em implantes que têm perdas ósseas, mas não maiores do que 3 milímetros da região periimplantar. Perdas maiores do que 3 milímetros acabam incorrendo no processo de retirar também o nosso implante, e a gente teria a contraindicação de tentar um manejo de reconstrução tecidual nessa região da perda interproximal principalmente, ok? Bolsas sondáveis e com processo de inflamação próximas ou maiores do que 6 milímetros também contraindicariam, através somente de cirurgias gengivais e manejo protético, a manutenção do implante em posição, porque supõe-se que nós estaríamos reconstruindo ainda mais tecido em volta desse implante, e se você já com tecido recuado não consegue manter o tecido gengival saudável, livre de uma periimplantite, não adianta a gente tentar trazer maiores reconstruções, inclusive
aumentando profundidades de sondagem, sulco, e o processo infeccioso ele continuaria presente, ok? Só para a gente resumir então, perdas maiores do que 3 milímetros, processos de sondagens próximos ou maiores do que 6 milímetros com presenças de infecção nessa área, posições ápicos coronárias da plataforma do implante em que torna impossível a gente fazer a cobertura dessa plataforma em casos de perda de papila e recessão gengival, casos somente de perda de volume e diferença de coloração, eu ainda posso manter esse implante, ok? E a última avaliação é quando o implante passa dessa linha vestibular ou do alinhamento das coroas clínicas, estando mais vestibularizado, mais uma vez a gente vai fazer a remoção desse implante. Em todos esses processos aqui, essas exceções são casos que vão envolver reconstrução de tecido ósseo. Nós não vamos abordar aqui esses casos clínicos, nós vamos começar com casos mais simplistas para que a gente faça justamente a recuperação somente com cirurgia gengival, alguns casos com um certo manejo também da parte protética, ok? E olha lá, um caso simples, uma deficiência não muito grande, mas que o paciente ele já percebe a necessidade de mexer ali assim. Para o paciente, o perfil desse dente era inadequado. Ele vê que esse dentinho lateral sobre implante ele tem um perfil muito arredondado comparado com outro dente, que eu acho que é até uma faceta, mas é uma raiz natural, né? Então eu tenho essa deficiência. Questão também, não só do volume do perfil de emergência, mas a coloração do tecido envolvido, um tecido mais acinzentado ali, mostrando que eu tenho provavelmente um tecido que é menor em espessura do que 2 milímetros. Se eu tenho menos espessura do que 2 milímetros, eu possibilito que por translucidez a gente perceba qualquer alteração de cor ou do titânio que está abaixo, das roscas do implante ou do abutment que está abaixo na superfície vestibular. Aumentando essa espessura para mais do que 2 milímetros, a gente bloqueia a coloração ou a diferença de coloração do que está embaixo. Então, essa é uma das estratégias que a gente também vai solucionar para esse caso clínico. Ok, essas deficiências aqui, elas vão me trazer, olha aí, vamos só continuar na análise, né? A posição da plataforma do meu implante é extremamente adequada, não tenho perda óssea nesse implante, o meu abutment está alinhado dentro daquele arco, talvez só a coroa com um leve sobrecontorno, como vocês vão ver no manejo depois pós-cirúrgico, a gente aliviou um pouquinho essa coroa aqui. Mas é um caso possível da gente tratar, ok? Beleza. Estratégias clínicas. Nós temos duas principais estratégias cirúrgicas para tratar esse tipo de deficiência, ok? A primeira delas é uma tunelização via sulco desse elemento dentário. E aí eu vou fazer alguma explanação por meio dos desenhos para que a gente entenda essa estratégia cirúrgica aqui assim. Então vamos acompanhar comigo. Quando você tem uma coroa sobre implante e você tem deficiência desse tecido nessa região, o que acontece é que o perfil do implante, fazendo mesmo um perfil côncavo ou um perfil convexo, até chegar aqui, no nosso caso, um abutment universal, então vamos desenhar ele completinho aqui assim. Então eu tenho um abutment, coroa, e o nosso perfil ósseo, provavelmente envolvendo aqui com não muita espessura o nosso implante, e agora o nosso perfil gengival. O que acontece nesse caso clínico? Eu vou ter aqui deficiência de volume. Ou seja, o tecido gengival, que supostamente era para ter uma presença maior escondendo essa emergência da coroa, recuou no processo de cicatrização, de implantação, e agora eu tenho essa deficiência. Ele está abaixo da face vestibular do nosso dente aqui. Ok, o que isso influencia no nosso processo de decisão da estratégia de cirurgia?
Muito simples. Se eu quero ou eu preciso preparar essa região para receber um enxerto nessa posição aqui, aumentando e recuperando essa espessura, a gente tem que preparar o sítio cirúrgico justamente nesse alinhamento aqui. Se no caso envolvido eu consigo remover a coroa dentária, remover esse elemento dentário dessa posição, você vê que o acesso ou para tunelização ou para divisão desses tecidos, ele se torna muito fácil de se executar via sulco gengival dessa coroa. Agora, se eu não removo essa coroa, como que eu faço esse preparo nesse sentido aqui? Esse S causado pela coroa, ele não vai permitir um trabalho sem um trauma grande das minhas lâminas ou tunelizadores fazendo justamente essa curvatura aqui assim. Eu tendo a esgaçar muito esse tecido gengival para tentar fazer o preparo, para tentar trazer o meu conjuntivo em posição. Então, normalmente, se eu não removo a coroa aqui, eu tenho que pensar em uma outra estratégia. E aí, essa outra estratégia, normalmente, ela vai envolver um acesso que seria um acesso lateral. Vamos desenhar aqui esse acessozinho, trazer um pouquinho para cá nosso desenho, ainda está na nossa imagem. Esse acesso lateral é um acesso tipo vista, então eu tendo as coroas aqui envolvidas na posição, esse é o dente deficitário, não removi a coroa, eu tenho que fazer enxertia dessa posição aqui, nós vamos acessar essa área por uma incisão ápico-coronária, uma incisão não horizontal, uma incisão vertical, abrir esse tecido envelopando pelo lado para trazer o meu tecido conjuntivo para essa posição. Essa é a nossa incisão tipo vista, que pode ser aplicado muito bem para esse tipo de situação, ok? Primeira opção é justamente via sulco. Todo o processo vai ser muito mais fácil de você executar aqui. Porque não se faz uma incisão horizontal, Ricardo? O sentido de irrigação sanguínea para esses tecidos, ele sempre acontece assim. Toda vez que você faz uma incisão horizontal, você corta um número maior de vasos sanguíneos do que quando você faz uma incisão vertical, ok? Então vamos lá. Vamos voltar para nosso casinho. A gente vai trazer aqui um caso que nós conseguimos remover a coroa clínica e aí nós temos áreas diferentes para preparar essa incisão, tá? Você pode optar por fazer, nesse caso do preparo, um levantamento total de tecido, né? Então tentando levantar periósteo ou parcial, deixando o periósteo ainda sobre esses tecidos na base. Eu diria o seguinte, tentar fazer retalho total numa Burkman universal irregular ou mesmo retalho total sobre as roscas do implante, às vezes a gente tem uma dificuldade técnica de fazer isso sem rasgar muito do tecido, porque eu tenho essa irregularidade. Eu tenho algumas desvantagens biológicas também, porque nas roscas do implante, aquele periósteo que ainda está conservado, às vezes ele vai manter e vai nutrir o pouco de osso que tem naquelas roscas, que inclusive aparece na superfície por translucidez, deixando o tecido gengival mais acinzentado. Mas se nós formos optar por fazer uma divisão desses tecidos, nós temos que fazer uma divisão da maneira correta. Por quê? Para tentar manter o benefício do que um retalho total nos traria caso fosse possível aplicar aqui como melhor opção, tá? O que é esse benefício? Fazer com que a maior parte do tecido ele fique conservado no retalho e não na base. Por que isso é importante? Quando eu conservo mais tecido no retalho e eu trago o meu enxerto conjuntivo dentro dessa área tunelizada, a característica final estética ela vai ter muito mais a ver com o retalho do que o enxerto conjuntivo, ok? Quando eu deixo o meu retalho muito fino e eu tenho alguma necrose desse retalho,
a característica estética às vezes é uma característica que se mostra na superfície pela presença do meu enxerto conjuntivo. Eu crio volume, mas mesmo assim a aparência estética ela não fica 100%. Nós temos que criar quantidade e também um resultado com qualidade, ok? A estratégia de divisão desses tecidos envolve uma tunelização ou um preparo que vai da margem gengival até a região mucogengival e depois da região mucogengival apicalmente uma segunda estratégia. Nós vamos entrar fazendo a divisão e, como eu falei para vocês, eu vou tentar deixar a maior quantidade ou a maior espessura possível de tecido na superfície. A minha lâmina ela vai trabalhar o mais profundo possível, o mais próximo do abutment e do meu implante, do meu osso possível. Por vezes, essa lâmina vai raspar nessas roscas do implante. Ela vai passar por cima, mas ela ainda vai manter um periósteo estável sobre essas roscas, para que o tecido volte a aderir novamente nessa posição, para que aquele tecidinho, aquele resto de periósteo ainda faça a nutrição do tecido que ali está permanecendo. E vocês estão vendo no desenho do nosso slide que eu tenho ali a palavrinha swing, o movimento de você fazer o balanço da sua lâmina. Por que isso aí? Bom, no preparo de tunelização, eu vou abrir um bolsão e ali eu vou entrar com o meu conjuntivo. Eu quero que esse bolsão ou essa área tunelizada, ele faça ou tenha um caminho livre para que o meu conjuntivo ocupe aquele espaço. E para isso eu tenho que evitar ter pedaços de tecido ainda conectando o retalho e a base. Se eu tenho um monte de fiapo de tecido ainda aderindo um com o outro, eu não tenho um caminho livre. Eu não tenho espaço e o caminho adequado para que o conjuntivo entre de maneira tranquila nessa região de preparo. E a melhor maneira de fazer isso aí é introduzir a lâmina 2 milímetrozinhos e aí fazer um movimento lateral. Voltou para a posição, entra mais 2 milímetrozinhos. Faz o movimento de swing, volta para a posição e aí lentamente você vai aprofundando. Esse movimento de swing com aprofundamento bem constante e leve e progressivo vai garantir com que você faça realmente a divisão total do retalho da superfície com a base, tá? Por muitas vezes, quando eu comecei a fazer esse processo de divisão, o que eu fazia? Eu pegava a lâmina e entrava na lâmina profundo no tecido. Recuava a lâmina e em outro lugar, trabalhava profundo no outro lugar. O que acontece quando você avança e retorna? Algumas vezes a gente trabalha em planos de profundidade levemente diferentes entre uma área e outra. Depois vai ficar um pouco mais difícil de você conectar todas essas áreas sem deixar pedaços de tecido ainda aderidos da base com a superfície, ok? Então vamos lá. Eu comentei com vocês que nós temos uma estratégia da margem cervical até a linha mucogengival, que é fazendo justamente essa divisão o mais profundo possível. Por que isso aí? Não é só pelo resultado estético final, eu quero diminuir a possibilidade de necrose desse tecido. E então eu tenho que manipular e dividir esse tecido pensando na irrigação sanguínea dessa região. O que eu tenho na região queratinizada é uma camada espessa de queratina, outra camada de tecido epitelial que produz essa queratina para chegar no meu tecido conjuntivo, ok? A irrigação, a vascularização desse tecido, ela não acontece na região epitelial. Ela vem da região conjuntiva para nutrir essa região epitelial. Se eu divido muito próximo da superfície, muito próximo do tecido epitelial, o que acontece é que eu vou danificar em grande parte essa vascularização, diminuindo a chance de sobrevida desse retalho. O retalho no pós-cirúrgico está bonito, uma semana de pós-operatório você começa a apresentar necrose e aí o teu conjuntivo vai aparecer abaixo, ok? Então, na região queratinizada, mais próximo possível do periósteo, ok? Quando eu chego na região mucogengival, a estratégia ela modifica um pouquinho, porque na região mucosa você não tem essa camada mais espessa, você não tem essa queratinização que nem nós temos na região queratinizada.
o espaço celular epitelial também é mais fino. Você, quando trabalha a lâmina, e se você trabalhar bem perto da superfície, você inclusive enxerga a sombra da sua lâmina trabalhando ali. Vai ter necrose, Ricardo? Não vai ter necrose, porque nessa região os vasos sanguíneos estão muito próximos da superfície. Ali você inclusive consegue perceber na região mucosa essa partezinha dos vasos sanguíneos nessa posição. Então você pode trabalhar acima da musculatura, sem tocar o músculo, tirando os músculos dessa adesão no tecido mucoso e liberando esse tecido mucoso para um relaxamento, para conseguir entrar com o teu tecido conjuntivo em posição, ok? Existe uma observação muito interessante no caso clínico, que é assim, ó, se fosse só deficiência de cor e volume relacionado a esse lateral, o preparo só na região do lateral seria mais do que suficiente. Eu não preciso avançar esse tecido. Se eu não preciso avançar no tecido, eu não preciso levar o preparo para os dentes proximais, tá? Somente na região seria o suficiente. O que nós estamos fazendo aqui, e somente na região distal, é um preparo que envolve a papila distal, porque na avaliação essa papila tem um pouquinho menos de volume e eu quero recuperar o volume na papila distal. A papila mesial não tem nenhum problema em relação ao volume, é por isso que nós estamos preparando a tunelização também nessa região distal aqui, envolvendo essa papila distal, tá? Por que tanto trabalho? Porque justamente na questão estética seria interessante com que o meu enxerto conjuntivo ficasse posicionado abaixo dessa papila na distal do meu dente lateral, ok? Então vamos lá, eu tenho que conectar as duas regiões que eu preparei essa região vestibular do meu incisivo ou do meu canino, preparei o meu lateral e esse caminho ele tem que estar livre. Todo esse caminho ele vai ser ocupado por um enxerto conjuntivo. Então a dimensão do meu enxerto conjuntivo ela já é medida tomando em consideração exatamente essa necessidade. Toda essa linha pontilhada é justamente a disposição horizontal do meu enxerto conjuntivo e nós vamos tirar ele de acordo. Eu devo ter em torno de 12 a 13 milímetros de extensão para esse enxerto conjuntivo, ok? Bom, vamos comentar rapidamente a questão do tratamento da área doadora, mas nós vamos separar um vídeo específico para essa técnicazinha, trazer os pormenores de como executar. A aplicação de resina flow, ela tem sido, eu acho, dentro de todas as técnicas que nós já aplicamos para tratamento de área doadora, a técnica que provém para o meu paciente o melhor pós-operatório, tá? Os pacientes não reclamam mais das áreas doadoras, as áreas que nós tiramos o tecido conjuntivo, adotando essa técnica que eu acho que veio a trazer para outro nível aí essa recuperação. Nós temos uma membrana de colágeno que ela é colocada na região doadora. Essa membrana ela é segurada no lugar com pontos de sutura que fazem essa compressão. Esses pontos têm os nós todos na vestibular e aí a camada de resina flow é colocada para proteger. No momento da retirada dessa camada de resina flow, você pode cortar os pontos que ficam na vestibular, então os pontos não vão ficar aderidos aí à resina flow, te trazendo problema na retirada, beleza? Então vamos lá, mas nós vamos fazer um videozinho específico da utilização dessa técnica. Quem me mostrou ela foi o meu querido amigo Renan Dalla. É sempre importante dizer quem colabora para a nossa progressão. E o Renan, ele é um cara especial nesse sentido de compartilhar aí o procedimento com um bom coração, sem segurar a informação nem nada, tá? Bacana. Suturas. Vamos comentar rapidamente aí essa questão das suturas que nós utilizamos, tá? Se você lembrar, mais uma vez, que nós comentamos no início, se eu não preciso avançar esse retalho, a posição marginal desde o início estava adequada, eu não preciso estender muito o meu preparo para as proximais, para os outros dentes. O dente central aqui ele não recebeu tunelização nenhuma. O tecido está todo aderido ainda no periósteo.
Então a gente pega essas regiões que não foram preparadas para fazer a ancoragem proximal da minha sutura. Por que isso aí? Se o periosto ainda naquela região está aderido ao osso, esse tecido está firme. Eu quero uma sutura que tenha esse ponto de ancoragem firme. A gente pega justamente a borda ou a região que eu levei a tunelização, 1 milímetrozinho para o lado, ali eu vou enganchar a minha agulha. Vocês olharam ali que sempre no processo de entrada da agulha e retorno da agulha nós estamos usando um instrumental para afastar o tecido tunelizado. Ou seja, eu entro com inclusive uma sonda periodontal, levanto essa sonda periodontal e aí entro por debaixo com a minha agulha mergulhando no tecido e encontrando o espaço aberto. Aí a gente entra com a nossa sutura em posição. Legal. Na papila distal, o processo é basicamente o mesmo. Nós viemos da região não tunelizada, passamos no sulco do nosso canino, do sulco do canino para a região do lateral e fazendo o caminho inverso até distender esse tecido todo dentro da região. É o momento da tunelização que eu acho a parte mais bacana, né? De todas as fases que nós precisamos, a partezinha mais bacana, mais elegante é quando você traz o tecido justamente nessa região tunelizada. Aí entra uma dica de certa forma simples de como trazer um pouquinho mais coronal essa região da papila e garantir que o teu tecido conjuntivo fique bem abaixo dessa região tunelizada. Você vê que nós empurramos com o dedão o tecido ou o conjuntivo mais coronário possível e no retorno dessa agulha nós pegamos a pontinha da agulha, normalmente uns 2-3 milímetros mais apical do que a crista óssea. Quando eu trago a agulha para cima da crista óssea, esse degrauzinho, essa diferença, faz com que a sutura fique ancorada no topo da crista, trazendo conjuntivo e papila o mais coronal possível, ok? Sem necessidade de se fazer adesões de resina interproximal, fazendo a sutura dupla cruzada ou sutura suspensórias com resina nos demais dentes, tá? Legal, esse é o conjunto nosso do pós-operatório. Nós vamos agora fazer um pequeno alívio na nossa coroa, na nossa prótese, para poder tirar a compressão da coroa sobre o tecido. E aí é muito, muito bacana, tá? O perfil de emergência subgengival, sempre que possível, a gente está adotando o perfil completamente côncavo. Perfis convexos, eles deixam a área instável a ponto de você ter retrações no futuro. Então a gente já adequa isso aí dentro do pós-operatório do nosso paciente para não haver essa compressão, tá? Nós vamos também fazer uma série de videozinhos comentando sobre o desenho da parte não só de provisórios, área crítica, subcrítica, zona de transição, zona biológica, o desenho apropriado dos nossos abutments, quanto que nós devemos entrar com diferentes tipos de plataforma de implante subgengival nas implantações imediatas, mas a princípio a informação simples que fica aqui é a tentativa de trabalho com um perfil côncavo para que eu tenha mais tecido biológico, mais gengiva, mais osso em volta dos nossos implantes, tá? Uma semana de pós-operatório, o tecido dessa região doadora, você vê já uma coaptação da região epitelial entre as bordas, muito pouco tecido ainda formando ali, então pós-operatório bem tranquilo para esse paciente. O volume pretendido em todo o tecido alcançado, provavelmente nenhum problema de coloração será visto mais por diferença de cor de abutma ou de rosca de implante exposta, papila com um bom volume. Agora a gente pode, com confiança, mandar esse paciente de volta para o dentista que nos enviou e nos encaminhou, ok? Numa sequência, a ideia é a gente trabalhar defeitos maiores e estratégias diferentes para defeitos de papila, defeitos cervicais e tudo mais. Então, fique conectado. Espero que você curta, compartilhe e acompanhe as próximas postagens. Um grande abraço.